Diletos amigos, saudações a todos. Hoje, nesse episódio, vamos trazer uma pessoa muito especial, a idealizadora da Iniciativa 100, doutora Alessandra, cirurgiã plástica. Vamos trazer ela para falar um pouco sobre empreendedorismo na criação da clínica e também sobre cirurgia plástica. Muito obrigada, Anderson, pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu acredito muito no projeto da Clínica 100. Eu gostaria muito de poder acrescentar, o que a gente pudesse ajudar vocês. Bom, vamos iniciar para saber mais sobre a sua carreira. Onde você se formou? Eu me formei hoje é chamada de Universidade Federal do Triângulo Mineiro, mas, como diz meu filho, na minha época, ele brinca, ainda era a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Faz muito tempo atrás, as pessoas brincam, não conseguem acreditar, mas eu me formei em 98 nessa faculdade. Na época ela ainda tinha apenas faculdade de medicina e enfermagem. Antigamente era a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, né? Sim. Uhum. Bom, e assim, quando foi que você optou por cirurgia plástica? Cirurgia plástica, né? É interessante a pergunta, porque eu tinha uma pessoa que eu me espelhava muito, chamava a doutora Jane Godoy. A doutora Jane era oncologista e era uma mulher muito especial. Ela conseguia ser uma pessoa feminina, mas bastante forte. Ela tinha uma carreira muito sólida, ela era muito meiga, muito querida pelos pacientes, e eu comecei a seguir a doutora Jane no Hospital Eliangote, da cidade de Uberaba. Desde o terceiro ano eu fazia plantões, e acompanhava a doutora Jane lá. Só que a doutora Jane era oncologista. Oncologia é uma especialidade muito forte, e é uma especialidade muito difícil em termos de você suportar, de você tolerar. Os pacientes eram pacientes terminais, pacientes muito graves. A doutora Jane, o oncologista, ele já opera quando o paciente ele já foi operado. Então, eram pacientes que eram histórias de vida muito difíceis. E nesses 2-3 anos, assim, eu acompanhando, eu gostava muito da cirurgia, eu me apaixonei pela cirurgia, mas eu achava que deveria ter um outro modo de ajudar os pacientes, talvez um pouco antes. E eu encontrei na plástica essa possibilidade. Uma cirurgia que ela é transformadora, mas que a gente tinha um potencial de vida maior. Bom, a cirurgia plástica você fez também em Uberaba, sob a regência do doutor Adadão. Assim, um presente que a vida me deu. Sim, não tenho a menor dúvida. Dr. Aldo é uma pessoa, assim, muito além do tempo dele. Dr. Aldo é uma personalidade que é um professor, ele é cirurgião, ele também é bastante antigo, numa época que a plástica ela não existia como especialidade. Você acompanhava as pessoas. O Dr. Aldo foi praticamente um autodidata. Uma pessoa, assim, de uma ética, de uma competência, assim, por toda a prova. E foi uma inspiração e é um modelo para mim. Eu brinco que, não sei se acho que eu já contei uma história, que estávamos eu, o Coutinho e o Juliano, 10h20 da noite, na única coisa aberta que tinha em Uberaba numa segunda-feira, que era o Habib's. E eu sentei na mesa, depois de 3 cirurgias, o cabelo descabelado, aquela cansaço e tal. E aí o doutor Aldo vira para mim e fala: doutorinha, você quer comer o quê? Porque o doutor Aldo, assim, muito educado, assim, cavalheiro, Eu olhei para ele estava de gravata, arrumadinho, impecável e descabelado. Eu falei: professor, eu vou comer o que o senhor comer, porque com certeza é diferente do que os outros comem. Sem dúvida, né? Bom, não terminamos ainda a sua formação, mas só nisso daí já foram 5 anos de formação para se formar uma cirurgiã plástica, ou um cirurgião plástico, né? Exato. Isso, assim, depois da faculdade, foram 3 anos, São 2 anos de cirurgia geral e mais 2 anos de cirurgia plástica. Então, já são... Mas em que ponto você optou por cirurgia plástica? Porque quando você falou da doutora Jani, mas foi assim, 6º ano, 1º ano? Era o 3º ano que eu, mais ou menos, eu optei por cirurgia plástica.
No terceiro ano você já queria fazer cirurgia plástica, não pensava em... Não pensei em outras coisas. Bons exemplos com certeza tinham para... Com certeza. O Dr. Aldo já trabalha. O Dr. Aldo, ele foi um dos fundadores, né, do Hospital Eliangote. Então, ele já trabalhava lá e eu acabei encontrando com ele em algumas oportunidades. E na verdade, é engraçado que eu acho que eu escolhi a especialidade muito mais pelas pessoas, me espelhando nas pessoas que eu via do que na especialidade em si. Né? Eu queria ser como aquelas pessoas, não me preocupando com a especialidade. Eu queria ser a doutora Jane, eu queria ser o doutor Aldo, eu queria saber ser uma pessoa como eles eram. E aí a especialidade era uma consequência. Bom, mas aí você optou também por fazer uma subespecialização, que é a cirurgia crânio-facial. E como foi essa descoberta, né, da crânio-facial? Porque me recordo que durante o período de faculdade você nem ouvia falar isso, e muito menos operar um negócio desse, né? Olha, a cirurgia crânio-facial eu brinco que é uma dívida de gratidão. Quando eu entrei na plástica, o professor da crânio-facial é o Dr. Paulo Cheruli. O meu irmão, né, eu tenho 3 irmãos, e um dos meus irmãos, aos 4 anos de idade, ele teve um acidente, ele caiu sob uma garrafa de refrigerante e quase amputou a mão. Ele fez uma lesão que seccionou, né, cortou todos os tendões, os nervos, tudo que tinha, assim, praticamente marcou o osso. E, na época, quem fez essa reconstrução dessa mão foi o Dr. Paulo Cheruli. E aquele nome ficou na minha cabeça, né? Eu acompanhei a diferença entre eu e meus irmãos são de 8 anos, e eu acompanhei as fisioterapias, toda aquela recuperação muito difícil, e essa criança se recuperou, é completamente normal, mas aquele nome não saiu da minha cabeça, né? Era um nome muito importante para mim. Quando eu entrei na plástica, eu tinha certeza que eu faria cirurgia de mão. Eu falei, vou, né, Dr. Paulo Cheruli, né, ele já estava na faculdade, eu falei, vou fazer cirurgia de mão. Só que o Dr. Paulo, ele era o professor da cirurgia crânio-facial, que eu nem sabia que existia. Realmente, cirurgia crânio-facial é uma especialidade muito... acho que nem os próprios médicos sabem que existe. Né? É pouco divulgado, né? Sim. A sua especialidade. Porque é uma coisa que está no meio da neuro, no meio da plástica, no meio do otorrino, no meio da odonto, né? No meio da buco, no meio da cabeça e pescoço. Então, assim, o que é um cirurgião crânio-facial? Então, eu nem fazia ideia da cirurgia crânio-facial. Nossa faculdade, ela era o centro, né, do pronto-socorro, então ela atendia muitos traumas, e a gente recepcionava os traumas lá. Então, a crânio-facial, para mim, era essa porta de entrada no trauma. Não tinha muita reconstrução, mas o trauma era bastante forte. E quando eu entrei, tinha o Dr. Paulo Cheruli, né, era a pessoa que eu seguia, e eu comecei a seguir o Dr. Paulo. O Dr. Paulo era uma pessoa tímida, né, foi formado no Hospital de Efeitos da Face, aqui em São Paulo. Mas eu grudei nele e acho que, coitado, né? Todos os meus chefes da plástica sabem o quanto que eu aloprava quando eu queria, né? E grudei e toda semana... Bom, agora o pessoal vai saber algumas mentiras, né? Então, não existia a obrigação de internação de traumas de face. Mas eu passava no pronto-socorro, examinava os pacientes, conseguia localizar os traumas de face e inventei que era obrigatório internar. Porque esses pacientes eram, às vezes, pacientes que desapareciam, né, entre o caminho entre o pronto-socorro e o retorno no nosso consultório, né, nosso ambulatório, para poder internar. E para eu não perder esses doentes, eu inventei que eles tinham que ser internados, que era a regra. E ninguém nunca questionou essa regra. Então, eu passava e internava os pacientes e toda quinta-feira eram 3, 4 fraturas que existiam. Mas assim, as fraturas dentro da deformidade crânio-facial talvez seja a periferia, né? Porque comparado ao que a gente vê realmente de cirurgia crânio-facial hoje, são defeitos menores, vamos assim colocar, não menosprezando as fraturas, obviamente, né? Comparado com uma síndrome de Cruzon, uma síndrome de Apert. Com certeza, mas eu acho que a fratura é o início, né? Porque você tem uma anatomia normal que foi deformada. Então, você
ter que colocar aquele osso já de volta no lugar, e normalmente não vem sozinho, né? Tem os cortes, são lesões e totalmente inesperadas, né? Numa cirurgia reconstrutiva, eu tenho a oportunidade de pensar e programar e tentar ver o que eu vou fazer. Na fratura, ela aconteceu. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho, né? Então, o que eu tinha, a gente tinha que corrigir. Também o Dr. Paulo, eu brincava, né? Eu ficava procurando as coisas. E tem as classificações, né, de fratura em termos de níveis, né? Andares da face. Sim. E tinha o Lefort 1, o Lefort 2, o Lefort 3. E aí eu, né, coloquei e tal. Falei, professor, hoje teremos um Lefort 1. Então, ok, na cirurgia corrigimos o Lefort 1 e tal. Aí na outra semana, professor, consegui um Lefort 2. E aí eu já brinquei, falei, semana que vem tem um Lefort 3, então, né? Ele falou assim, Alessandra, pula semana que vem que eu vou estar fora. Mas assim, mas daí para você vir realmente fazer cirurgia crâniofacial, como que foi? Eu tinha um amigo, né, o Leandro Agel. O Leandro sabia de tudo da cirurgia plástica. Sabia quem que era o presidente, quem que era o melhor disso, o melhor daquilo outro, né? E aí, claro, eu pensei, falei, não, o Dr. Paulo Cheiro fez defeitos da face, eu vou fazer defeitos da face, né? E aí ele veio pra mim e falou assim, não. Hoje é uma tal de Vera Cardim, que é a melhor né, do Brasil em craniofacial. Eu falei, quem que é? Ele, não, Vera Cardim. Eu falei, Vera Cardim, tá, vou ver quem é. Por um acaso, essa tal de Vera Cardim, ela fez uma palestra em Lins, uma palestra sobre tratamento de fissurados. E Lins era mais ou menos próximo de Uberaba. Eu fiz meu pai sair de caminhonete de madrugada. Eu fui dormindo pra gente chegar em Lins a ponto de eu assistir a palestra. Bom, cheguei, me encantei com aquilo. Falei, meu Deus, a doutora Vera, ela tem um modo de tratar e um modo de pensar a cirurgia craniofacial que é autoexplicativo, né? Então, assim, é muito fisiológico, é muito... Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, é isso fez todo o sentido. Ainda brinquei que eu voltei, assim, cheguei pro Coutinho e falei, para tudo, que nós estamos sequelando as crianças. Bom, aí você teve que vir para São Paulo para poder... Exato, atrás dessa doutora Vera Cardim. E assim, como que foi a sua pós-graduação em crâniofacial? Mudou-se um pouco, né? Eu lembro que o tempo era um pouco maior, agora até diminuiu um pouco o tempo de formatura do cirurgião crâniofacial. Mas a pós-graduação de crâniofacial, eu diria que é uma vida inteira. Tá, Exato. O solicitado hoje, atualmente, é que você faça 1 ano num serviço credenciado e que preste uma prova. Mas você já tinha feito 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, mais 2 de cirurgia crâniofacial, né? Isso para começar realmente aí exercer a... Exato. O serviço da doutora Vera, ele obrigava a gente a fazer 2 anos. Eu fiquei quase 3, né, que eu engravidei na época, e a gente esperava que eu fosse sair de São Paulo, mas eu aproveitei todo o tempo que eu tinha em São Paulo então prolonguei o meu estágio com a doutora Vera por mais esse ano. E foram 2 anos na Beneficência Portuguesa de São Paulo, e ao final do estágio, né, que eu já estava, né, assinando as coisas, eu já tinha passado num concurso fora de São Paulo, já estava me organizando para sair de São Paulo, e eu recebi o convite da doutora Vera para continuar. Bom, você tinha falado que as cirurgias, né, lá com a doutora Jani, eram cirurgias muito duras, né, oncológicas. Mas você não acha também que a cirurgia crâniofacial também, de certo modo, não é até mais triste, né? Assim, no sentido da doença, da patologia? Não, eu acho que não, porque é uma cirurgia de muita esperança, né? Especialmente, assim, eu gosto muito da parte infantil. E eu acho que é uma cirurgia que... uma coisa que eu nunca falo para uma mãe não tem jeito. Não, isso não tem jeito. Porque eu acho que tudo na vida tem jeito, né? Talvez na onco, algumas coisas, eu tive pacientes que eu tive que só pegar na mão e acolher e agradar. Mas na crâniofacial,
alguma coisa eu tenho para te oferecer, né? Pode ser uma coisa pequena, uma pequena melhora estética, uma melhorinha na função, coisas graduais, né, que você vai oferecendo aos poucos, né? Então, às vezes a criança é muito grave, mas você faz um pouquinho, depois faz mais um pouquinho, você faz mais um pouquinho, sempre crescendo essa esperança, né? Então, acho que, principalmente para a família, para uma mãe, é muito difícil você, de repente, não ter um caminho. E eu acho que a craniofacial, ela sempre tem um caminho. Alguma coisa você vai ter um jeito de ajudar. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a gente que na escola de medicina, pelo menos não me ensinaram, né? Não ensina como você se tornar um empreendedor, porque afinal você tem que guiar a sua carreira. Como que foi esse seu aprendizado? Até gostaria de saber desse ponto até você falar, não, eu tenho que ter a minha clínica. Porque você poderia ficar albergado em algum lugar. Realmente, não é ensinado ao médico, né, uma gestão de carreira ou nem organização de tempo. O médico é desorganizado até na vida pessoal. Tá? Eu acho que nós médicos, a gente não consegue priorizar um equilíbrio, nós não conseguimos separar um pouco os papéis, agregar, entender que nós precisamos de vários papéis. Que eu sou médica, mas eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa. Então, é muito importante que o médico compreenda que ele é um ser humano. E isso vai muito de frente ao tal do mito do empreendedorismo, né? A pessoa acha que ele é o melhor cortador de pedra e assim que ele fizer a empresa dele de cortar pedra, ele vai se desenvolver. E não é bem isso, justamente as outras habilidades aí são necessárias, né? E essas outras habilidades aí você conseguiu como? Dá uma dica para o nosso exato. ouvinte. Eu acho que assim, você tem que desenvolver outras habilidades, tá? Então, assim, você tem que se conhecer, não importa a ferramenta, tá? Eu acho que, assim, você tem ferramentas de autoconhecimento. Existe terapia, né? Realmente os psicólogos nos ajudam muito. Existem os coaches, existem os mentores. Eu acho que cada época da sua vida você precisa de uma ferramenta diferente. Então, você tem que se conhecer e utilizar as ferramentas que você tem. Fez muita diferença para mim na minha vida, quando minha mãe estava doente, que eu estava um pouco perdida, eu já não sabia, estava um pouco deprimida, não sabia o que eu podia fazer diferente, né? E eu acabei, dar sorte de ler um livro chamado Equilíbrio e Resultado, que foi um divisor na minha vida, né? Porque realmente me chamou a atenção para esse tipo de assunto, que você precisa de ter equilíbrio, que você precisa de estudar outras coisas, que você precisa de aprender desenvolver outras habilidades. Da clínica da doutora Vera, eu já fazia parte de gestão, né? Então, assim, nós somos uma sociedade eram na época 4 médicos, chegamos já a 9 médicos lá na clínica, mas precisava de alguém para... Existia uma figura de administrador, mas precisava de um dos sócios para que fizesse essa parte de gestão. E eu fiquei nesse pedaço. E na medida que eu fui criando as outras clínicas, eu já me interessei e sempre gostei desse pedaço. Então, eu acho que é esse aprendizado de você ir... Você tem que saber um pouquinho de tudo, Anderson. Você não pode... não delega tudo. Sim. Tá? Então... Mesmo que seja uma pequena escolha, vamos pensar numa bobeira, sei lá, ar-condicionado. Isso daí, por exemplo, na Marinha também, o capitão tem que saber de todos os afazeres do navio inteiro, apesar dele comandar, né? Bom, mas daí, até surgir a ideia da Iniciativa 100, foi como? Iniciativa 100. Iniciativa 100, esse é o bom nome. Que... A gente falando assim, retrospectivamente, parece que houve assim, muito planejamento, né? Bom, quem me conhece sabe que eu sou obsessiva compulsiva, eu tenho checklist, eu tenho, para uma cirurgia, eu faço um checklist, eu tenho um roteiro, eu tenho uma rotina, sou chata. Na plástica, lá em Uberaba, eu tinha sala 7. E eu melhorei bem, né? Agora eu tô bem mais meiga, mas eu era meio bravinha. E uma vez eu tava sentada na sala e chegou um médico e olhou assim, eu vou operar aqui. Eu olhei pra cara dele, assim, falei, na minha sala? Como assim?
Eu tinha a minha sala, com a minha rotina, eu expulsei o cara, né? Óbvio que não ia operar na minha sala, né? Então, eu sou cheia de rotina, cheia de organizações e tudo. Mas na parte talvez, de empreendedorismo, eu diria que a minha análise de risco é um pouco falha. Porque eu acredito que a gente não está nesse mundo a passeio. A gente tem um propósito, a gente, né, tem algumas coisas que a gente veio para fazer e que vai dar certo. E pronto. E como que surgiu a ideia da Iniciativa 100? A Iniciativa 100, na verdade, é um sonho, né, Anderson? A gente, é mais uma idealização. A gente acredita numa medicina acolhedora, unitária, que o paciente se sinta muito acolhido. Então, eu sempre acreditei que existia uma forma de abraçar esse doente de uma forma inteira. Então, não muito tempo atrás, eu acho que assim, não houve uma ideia de vamos montar uma clínica, né? Nós já éramos um grupo de amigos, né? Nós estávamos em 4 numa clínica que ela foi se tornando pequena. À medida que a gente foi crescendo, a gente arriscou, né? Eu brinco que não tente ser contra todos os manuais de empreendedorismo, de programe, faça as contas, se organize, pense no que está fazendo. A gente simplesmente acreditou num sonho e foi embora. Eu comprei uma sala, a história da compra da sala foi absurda, né? Porque aquela pessoa que realmente não sabe fazer conta. Eu tinha ideia de comprar uma sala de 40 metros quadrados, aí fui lá, olhei a sala de 40 metros quadrados e a pessoa me olhou de 60 e falou assim, você não quer levar as duas? É como se fosse banana, né? Tá, 2 salas. Ok, quanto custa, né? E eu fiz essa hoje eu considero uma loucura, né? Mas eu adquiri 2 salas e, assim, agora é fazer isso funcionar. Às vezes algumas loucuras dão certo. Dão. Bom, você como a CEO da 100, e a 100 aumentou, né? Você tem várias pessoas que exercem diversas atividades lá, tá? E subespecialidades, não é só cirurgia plástica e neurocirurgia, né? Quais são os projetos da 100? Olha, eu sei que vocês têm um projeto de emagrecimento. Sim, eu acho que assim, o projeto da 100, na verdade, sempre foi, por isso que assim, não tem só médicos lá na clínica, tá? Existem outros profissionais de saúde lá. Nós temos fisioterapeuta, temos psicólogo, temos professores de educação física. Então, a gente não pode hoje, né, nem hoje, né? Isso aí já é muito antigo, entender que o indivíduo, né, que a pessoa, ela é uma coisa só. Então, a medicina, o conhecimento é tão grande, tão grande, tão grande, que hoje o especialista ele foi ficando cada vez mais míope, né, enxergando um pedacinho só daquele pedaço, daquela pessoa. E eu vejo isso, especialmente na craniofacial, que o paciente precisa de muitos recursos, né? Ele precisa de uma fono, de uma físio, de um dentista, de vários especialistas, um ortopedista, o pediatra, o cirurgião plástico, o otorrino, em que isso fica um pouco bagunçado, né? A mãe fica um pouco perdida, porque assim, são 400 pessoas dando caminhos diferentes e sem dar o peso necessário a cada época. Olha, estou com meu filho aqui, eu preciso fazer 600 coisas ao mesmo tempo. Não é humano, não é certo. Então, a ideia da 100, né, e os projetos da 100 são sempre esses, da gente ir pensando em formas de trazer profissionais nos quais a gente confia, que a gente converse entre a gente, até para definir quais são as prioridades de cada paciente naquele momento, né? Um paciente pode ser que ele precise da cirurgia, mas o outro ele vai precisar, olha, para tudo, vamos priorizar a fono agora, né? Para que a família, né, a pessoa possa concentrar as energias dela naquele ponto em que ela precisa. Então, acho que os projetos da 100, eles vão envolver sempre formas multidisciplinares do paciente se sentir acolhido, de se sentir já cuidado num lugar só. Eu acredito nisso, né? Eu tenho a impressão, talvez eu seja um pouco preguiçosa. Eu acho que isso realmente é uma verdade, né?
Bom, gostaria muito de agradecer, Alessandra, sua presença aqui no nosso podcast. Gostaria de agradecer o convite, estou à disposição para, se você precisar de mais alguma coisa, estaremos aí nos próximos episódios. Bom, eu que agradeço a presença e até o nosso próximo episódio do Semcast.